Meu nome é Paula Miranda, eu sou apresentadora da TV Relacionamento no programa Mundo Corporativo e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, meu povo! Gente, vocês não acreditam que eu trouxe para vocês o programa Cida Maria Fica a Dica. Essa pessoa eu conheço, gente. Olha, Liliane Matages, pedagoga, mentoria em constelação, escritora de livros infantis, uma pessoa magnífica. Ela vem hoje falar um pouquinho desse mundinho que é tão grande que ela tem de terapia como pedagoga, e dar um alerta e um recadinho para vocês terapeutas e aqueles que realmente precisam dessa terapia, constelação familiar. Ok, amiga, tudo bem? Tudo, e você? Prazer, minha amiga, depois de tanto tempo que ela me abandonou, gente, eis aqui. Conte para nós um pouquinho do seu projeto, desse trabalho que você tem há tantos anos que eu acompanho, que eu te admiro demais como um profissional, e quanto você tem buscado desse desenvolvimento aí metafísico, holístico, pedagogo, que está enriquecendo muito aquilo que você leva para as pessoas. Conte para nós. Então, na realidade eu me formei em pedagogia, né? Mas assim, a gente sempre fica buscando, que é uma coisa de alma, não dá pra parar, né? É uma sede, né? É uma sede que não acaba, né? Então, e aí eu fui me aperfeiçoando em várias coisas e eu me encontrei na constelação. Quando eu cheguei na constelação eu falei, não, é isso que eu quero. E aí o que aconteceu? Eu me formei em constelação familiar. Depois eu fui buscar pedagogia sistêmica, que é para trabalhar com as crianças, né? E aí, em atendimento, a gente foi percebendo que as pessoas faziam constelações, mas elas não mudavam a postura depois da constelação. Isso é interessante, né? Porque o que acontece? Às vezes as pessoas, eu vou fazer uma constelação porque vai resolver. Ok, a constelação ajuda, né? Porque quando a gente abre o campo, ela traz aquilo que precisa ser visto, né? E aí, de repente, a gente vê as pessoas chorando em relação àquilo que foi visto, mas às vezes elas não interiorizam verdadeiramente. É só momento. É só momento. Então, a gente tem aquele eu digo sim para tudo como foi, eu concordo, eu reconheço, mas no dia a dia, a pessoa acaba saindo daquela postura que ela se comprometeu. Está melhorando. E aí o que acontece? Ela acaba voltando ao padrão antigo. Então o que significa? Eu vi uma questão, ok, eu olhei para aquilo, acolhi no meu coração e etc. A gente sabe que a vida está constantemente nos convidando a repetir padrão, né? A gente sabe disso. Então é constante, eu preciso orar e vigiar constantemente. Eu lado confortável, não quero mexer nisso. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Eu tenho consciência disso, mas eu não quero mexer, né? Porque acha que a dor vai ser maior. Porque ela acostumou com aquela dor, não é? Sim. E aí ela fica naquela dor, e às vezes vira aquela situação em que para ela ficou tão confortável, que ela acha que se ela sair daquilo, ela não vai dar conta. Quando na realidade, o sair daquilo é realmente a gente entrar num turbilhão, né? Mas depois que a gente passa por aquele turbilhão, se a gente toma consciência, aí sim a gente muda a nossa postura, aí a gente vai fazer diferente. E o que a gente percebe, que eu tenho percebido algumas vezes, é que as pessoas fazem as constelações, elas reconhecem, só que elas têm uma dificuldade de fazer o diferente. Mas não quer ser responsável, né, Liliane? O que também a gente percebe nisso, acho que você também já deve ter percebido nos seus atendimentos, é que as pessoas falta um pouquinho de maturidade. É aquilo que você falou, é a responsabilidade aliada com a maturidade.
né? Então, quando você abre um campo, você tem que ter maturidade para você entender que aquilo que você vai ver realmente às vezes é dolorido, mas você traz uma imagem de solução que, se você realmente interioriza aquilo e olha com muito carinho para aquilo que foi, porque tem que ter uma maturidade, uma responsabilidade e, acima de tudo, uma postura de fazer. Agora, eu posso sim mudar isso com muito respeito, sem desonrar aquilo que foi, né? E aí, quando eu faço esse movimento, aí eu dou um salto para aquilo que a gente chama de, vamos pôr muito entre aspas, né? Mas a cura, aquilo que a gente pode curar naquele momento. Gente, eu brinco, se tornar borboleta, sair do casulo. E é voar, né? E é voar. Só que nesse tempo de voar, você sabe que você vai voar para outros lugares, para outras situações, mas você vai deparar também em outros lugares, em outras situações, muitos contextos que também serão doloridos. E aí você vai ter que ter o quê? Mais maturidade para falar, puxa, mais um obstáculo, mas eu dou conta. Né? Porque quando você se torna borboleta, sim, você amplia o seu campo de visão, você voa mais alto. Responsabilidades. Só que exige de você exatamente que você tenha essa visão mais ampla. Aí é que a gente entra também num outro olhar que eu acho bem interessante a gente falar, que é o olhar sistêmico, né? Que é aquele que você inclui tudo, você não exclui nada. E quando você se torna borboleta, o que você vai fazer? Você vai olhar daqui do alto. Uau! Não é? E aí, é uma amplitude. É uma amplitude. É sair do mundinho, né? É sair do... E é interessante você falar sobre isso, que é uma tese muito que eu sempre levanto. Por que as pessoas elas têm consciência que nós viemos para esse mundo para evoluir? Se você tá perdendo essa reencarnação, não quer evoluir, por quê? Para nascer dói, para viver dói. Existe sempre a dor, até do conforto. E para crescer também dói, né? Então, mas é um prazer. Porque quando você tem a dor do crescimento, é gostoso, é prazeroso, evolutivo. Exato. A gente, entrando nessa questão da dor, a gente também, do crescimento, a gente tem uma outra questão, né? Que tem aquela dor do crescimento, né? Em que realmente eu quero evoluir. E aquela dor que fala assim, eu quero evoluir, mas eu não quero crescer 100%, porque eu ainda quero me tornar dependente. E aí a gente entra numa outra questão, que é como eu posso ajudar essa pessoa a realmente crescer e se desenvolver. Aí a gente entra naquela ajuda para a sobrevivência ou ajuda para o crescimento. Né? Então eu vou ajudar essa pessoa só para ela sobreviver. E aí é aquela coisa que você vai sempre só fazendo manutenção, e a pessoa não cresce, não se desenvolve. Ou aquela ajuda em que eu faço realmente a pessoa crescer, que é aquela velha história, eu ensino a pescar, mas eu não dou peixe, né? Então tudo isso exige realmente dos dois lados, para quem está ajudando, ainda mais a gente que trabalha com terapias, né? Gente, vocês não trabalham, viu? Não é? Então, a gente sabe que a gente também tem o nosso lugar nesse processo todo, né? Isso é interessante. O nosso papel nessa evolução da borboleta de cada pessoa. Então a gente sabe que a nossa parte é 50%, mas Exatamente. o outro tem que fazer os 50% dele. E muitas vezes a pessoa não quer. E quando a gente abre um campo de constelação, a pessoa viu, olhou, falou, nossa, agora eu posso fazer diferente. Tá, mas você tá sentindo realmente esse diferente ou foi só da boca para fora? Tanto é que quando eu faço uma constelação, eu falo, você tá sentindo essas palavras? Se você não tá sentindo essas palavras, a gente vai mudar a frase para que ela venha realmente do fundo do seu coração. Porque você precisa sentir. Perfeito. Aí quando a pessoa realmente sente aquilo, sente de vestir, sabe, nas células, que você sente vibrar, né? Sim. Então quando a gente sente essa vibração no corpo, aí eu falo, então fez sentido. Só assim eu faço a pessoa falar, senão eu falo não. E é bem bacana porque depois a constelação por si só ela faz o seu movimento, né? Sim. Às vezes a gente fica lá só mediando, às vezes a gente não faz nada, fica sentadinha só observando o campo, porque ela se desenrola num processo tão natural. É mágico, não é? É mágico. É mágico. E aí você fala, gente, o que foi tudo isso? Não é? Sim. E é tão bacana porque quando você vê esse processo todo e você vê a pessoa que foi constelar realmente absorver aquilo, beber mesmo dessa fonte,
e se sentir curada, porque ela que faz a cura, é mágico, é muito gratificante. Exatamente. Então aí é o olhar, né, de sair mesmo essa questão da borboleta, de voar e ver o todo, entender que a constelação não é para ela, é para o sistema. Então às vezes ela vai constelar alguma coisa e aí o tema dela acaba mudando no meio do caminho. E eu sempre explico, eu falo, gente, a constelação não é para o indivíduo, é para o sistema, não é? E aí quando você tem esse olhar de que você tá lá como representante do seu sistema, meu Deus, não é bacana? Gente, é lindo, é mágico. Então, eu gosto muito exatamente por causa disso, sabe? Eu acho que ela atende o todo, ela não atende só o indivíduo. E quando você atende o todo, você faz um processo de cura muito maior, né? E um dos meus, a gente tá, eu tô fazendo agora, em agosto, nós lançamos um curso em constelação, né? Muito interessante, terapeutas. Então, a gente vai agora em setembro para o segundo módulo. Quem quiser ainda tem inscrições abertas, mas assim, a turma é bem limitada, porque o atendimento é bem personalizado. Perfeito. Porque o que a gente quer fazer nesse processo de curso de constelação? A gente quer primeiro trabalhar muito o indivíduo, para que ele se torne realmente consciente de quem ele é, da força que ele é, de tudo aquilo, da história que ele traz, de todo o seu sistema. Para depois ele começar realmente a fazer esse processo de constelação para os outros. Sim. Preparar ele primeiro. Entrar ele dentro do sistema, do professor, para que ele possa ser um bom orientador. Exatamente. É todo esse processo, é um caminho. E por quê? Se a gente cura um sistema reverbera no outro. Então, Sim. automaticamente, a gente sai do micro e vai para o macro. E isso a gente pode fazer uma cura mundial, se a gente parar para pensar. Muito. Você sabe que eu tenho uma esperança. Eu também. E esse foi um dos objetivos do curso. Porque a gente não quer ficar só naquela coisa de indivíduo. Expandir. Virar borboleta. E a gente quer, assim, às vezes eu falo assim, nossa, que utopia, né? Mas não é utopia. Não. Porque se você cura o seu sistema, eu curo o meu sistema, outra pessoa cura o sistema dela, a gente chega nisso num todo e vai reverberando. Exato, espiral. Então, o objetivo do curso é exatamente isso. É você saber o seu lugar no sistema, o seu lugar como profissional. Sim. E o seu lugar no mundo. Quando você sabe o seu lugar no mundo, você sabe como você vai atuar. E a partir do momento... E você acerta. Exato. Sem dor. Sim. Então, aquele medo que a gente tem da dor da mudança, se você mudar, você passa a ser leve. Não, aí, quando vem a mudança, você entende como uma coisa, uma função normal, como se você mudar o controle da televisão, não quero se ver naquele outro. É leve, é natural. É leve, né? Porque quando você está no seu lugar, é leve. Por exemplo, você está aqui, eu estou aqui no meu lugar, você no seu processo, eu no meu, você na sua profissão, no seu trabalho, eu no meu. Nós estamos no nosso lugar. Estamos atuando com leveza, não estamos? Estamos. Então é isso. As pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças. Não é, gente. Não é. É leve quando você está... Fala desse curso aí que é muito interessante, que muita gente pode procurar. Então, o curso ele vai acontecer em 5 módulos, né? Começou agora em agosto o primeiro módulo. É um final de semana por mês. E ele começa primeiro você com a sua família, né, no segundo módulo, depois você com a sua família de origem, depois com a sua família atual, aí a gente vai ampliar um pouquinho para o profissional e a gente vai ampliar para o mundo. Na realidade, a gente está pegando as 3 consciências, né, do Bert Hellinger, né, a pessoal, a coletiva e a espiritual. Sim. E a gente está ampliando isso e trazendo tudo num curso. Reformulando de uma forma um pouco mais ampliada. Isso. E o que a gente colocou também? Então, o que é a constelação sistêmica? Ela é o todo, certo? É o sistema. Sim. E a gente pertence a um sistema no sentido de planeta. Sim. Então, se a gente tem essa consciência de que nós estamos inseridos num planeta e que cada planetinha, cada estado, cada continente tem o seu jeito de ser, depois cada país tem o seu jeito de ser, cada estado tem o seu jeito de ser, mas lembrando que nós somos uma mistura de todas essas culturas. Perfeito. Porque nós somos o quê? A maioria é filho de imigrante, né? Então nós temos os afrodescendentes, temos os indígenas, temos os europeus, temos os asiáticos, enfim. Nós temos o mundo dentro de nós. Sim. Então por que a gente não olha com essa amplitude, com esse olhar bondoso, com esse olhar de generosidade, de amorosidade, de acolhimento, né? De reconhecimento?
Pertencimento. Porque todos Sem fazem culpa, parte. sem crítica. É uma coisa bacana que você falou em relação à culpa. Se a gente transforma a culpa em responsabilidade, tudo flui, não flui? Aí eu assumo a minha parte, você assume a sua e não fica pesado pra ninguém. Leve. Equilíbrio. Então, e aí nesse processo todo do curso é exatamente trazer essa consciência e a gente abriu para todos. Para a pessoa que quer ser consteladora, para a pessoa que não quer ser consteladora, mas quer entender a sua família. Como autoajuda, autoconhecimento. Para as mães, para professores, porque a gente tem um módulo que a gente vai falar sobre a pedagogia sistêmica. Porque é levar isso para as escolas. Obrigada, pai. Eu pedi tanto. E hoje a gente vai ter à tarde aqui o nosso vereador lá da sua região, filha. Vou até falar sobre esse projeto para que ele possa estar abraçando um pouco mais. Ai, bacana. Porque o que a gente quer, né, na realidade, é levar esse olhar sistêmico, lembrando sempre que quando a gente acolhe fica mais leve. Tudo aquilo que a gente exclui fica pesado. E o que a constelação faz? Ela acolhe. Né? Então é só mudar o olhar e mudar a postura. Aí você fala, mas só isso? Só isso. O quanto isso vai se tornar tão fácil ajudar a criança dentro da escola, ajudar o pai, ajudar a mãe. Porque o que acontece, né? Quando a gente entra na sala de aula, eu vou falar como professora, né? Eu já dei aula há bastante tempo, agora eu parei de dar aula para professora, estou dando um curso de constelação. Então, o que acontece? Quando você entra na sala de aula, às vezes você entra na questão de crítica, né? E não é assim. Você acolhe. Então, quando você aceita a criança do jeitinho que ela é, com os pais que ela tem, porque eles são os pais certos para ela, quando você diz um sim para isso e sabe que você é apenas a professora, você muda. Você consegue o objetivo. Aprendizado fica mais fácil. A criança consegue entender melhor e aceitar muitas coisas e vocês têm um trabalho mais leve. Muito. Porque você acolhe, né? Então é aquela coisa, eu olho para a criança, eu agradeço aos pais dessa criança, porque se não fossem os pais dessa criança, eu não teria esse aluno. Você não estaria esse trabalho, esse conhecimento. Exato. E aí quando eu faço esse movimento de acolher, colocar dentro do meu coração, não é acolher no sentido de, criança, senta aí, não. É acolher aqui dentro, né? E olhar por trás do ombro dessa criança e saber que tem um pai, uma mãe, mesmo que eles não estejam presentes. Sim. Mas se essa criança até é porque um dia um homem e uma mulher se encontraram, né? Dentro do sistema. Exato. E aí trouxe essa criança ao mundo. Então, eles fizeram o que? Deram a vida a ela, ok. Então, ela tem um pai, ela tem uma mãe. Com todas as dificuldades, essa criança está aí na sua frente. Então, o que você vai fazer com ela? Você vai acolher, né? E quando você faz isso verdadeiramente, você muda a história dessa criança. E você muda a história da sua sala de aula. Porque fica tudo leve. Então, você está no seu lugar, a criança está no lugar dela, os pais estão no lugar deles. Enfim, e aí não tem como não dar certo. Perfeito. Amor, nosso tempo acabou. Deixa mais um recadinho objetivo desse curso que vai ser a chamada. Tá. Então, a gente tem um curso, ainda as vagas estão abertas. Nós também temos a mentoria em constelação agora em setembro, né? Para quem quiser, quem já for constelador, quem estiver estudando ainda para constelação, mas não se sente seguro para isso. Nós estamos com essa mentoria que vai começar em setembro, são 5 aulas também. O curso é online, essa mentoria é online, e também eu vou estar, a partir de outubro, lançando 5 historinhas dentro da pedagogia sistêmica, que é exatamente para ajudar pais, professores, e trabalhar com as crianças dentro desse olhar de inclusão, né, de pertencimento. Quando eu falo inclusão aqui, é incluir o todo, tá? O todo e todos, no sentido de qualquer história, qualquer situação, porque todos fazem parte. E quando a gente diz um sim para isso, a vida flui e a gente muda a nossa postura diante da vida. Então é isso. Deixa uma dica para o nosso povo. Uma dica? Olhar tudo com muita generosidade, olhar tudo com muito amor, olhar tudo com muita sabedoria e entender que cada experiência é um aprendizado.
E que quando a gente tem essa consciência, tudo flui na nossa vida. Só acolham as experiências como um grande aprendizado. É isso. Obrigada, meu povo. Obrigada, Lili. Eu que agradeço. Está convidada todas as vezes que você quiser, porque esse assunto, ele é imenso e precisa divulgar. Nós precisamos desse seu conhecimento. Gratidão. Eu que agradeço. Gratidão, meu povo. Vamos ficar aqui mais um pedacinho do programa Cida Maria Fica a Dica e já voltamos. Obrigado.